Dando continuidade ao nosso treinamento, veremos nesta aula alguns dos principais benefícios na padronização de documentação de software e entenderemos como podemos utilizar o BPMN como uma ferramenta para avaliar a aderência de um produto de software frente às necessidades dos usuários. Na aula anterior, apresentei algumas métricas que poderiam ser utilizadas para avaliar tanto o nível de maturidade quanto a performance de processos corporativos. No ambiente de negócios, existem inúmeros processos que devem ser gerenciados e melhorados de forma contínua. Todo e qualquer processo de negócio é desenhado a partir de um objetivo específico. Esses processos de negócios são suportados por pessoas, tecnologias e informação. Para tal, as pessoas precisam estar capacitadas, as tecnologias precisam ser apropriadas e a informação precisa estar disponível. Para alcançarmos os resultados esperados, precisamos também entender quais são os procedimentos, prioridades e tarefas específicas de um determinado processo de negócio. Quando trazemos esses conhecimentos para o ambiente de projetos de software, precisamos ter em mente quais são as reais necessidades do cliente. Só assim esse software vai ter aderência para os processos para os quais ele foi ou está sendo desenvolvido. Precisamos ter a visão de como os processos são executados. Precisamos entender se o processo pode ser usado em diferentes situações. Precisamos descrever os requisitos para a nova operação do negócio e adotar as tecnologias apropriadas na sua implementação. Quando pensamos em melhoria contínua, a padronização na documentação de software é algo de muita importância. Infelizmente, o que se vê no mercado é que a documentação normalmente é orientada para a solução em si e não reflete o ambiente de negócios. Isto pode impactar na falta de aderência deste software para o processo ou para os processos que ele deve suportar. Neste slide, estou exibindo um diagrama de classes onde podemos perceber um relacionamento entre paciente, atendimento, enfermagem e procedimento. Imagine o seguinte cenário, onde você tem um paciente de um lado, que ele vai agendar um atendimento para executar um determinado procedimento de enfermagem. Podemos perceber que a classe paciente possui 4 atributos: o número de matrícula, o nome do paciente, um e-mail e um telefone de contato. A classe paciente se relaciona com o atendimento no sentido de que um paciente pode passar por um atendimento ou vários atendimentos. O atendimento armazena o seu ID, o número de matrícula do paciente, a data em que esse paciente foi atendido e ela possui 2 métodos, o método cadastrar e o método consultar, ou seja, se esse paciente já passou por essa clínica ou hospital alguma vez, ele já possui dados que permitem ser consultados. Caso seja a primeira vez,
ele deve ser cadastrado no sistema. Esses dados são transmitidos para a enfermagem, no sentido de que um atendimento só pode passar por uma enfermagem em específico, e esta enfermagem executa um ou vários procedimentos. Levando em conta o cenário proposto no slide anterior, podemos perceber que as classes paciente, atendente e enfermagem aqui estão sendo exibidas dentro do contexto de processos de negócio. Adotar diagramas BPMN como parte integrante da documentação de um software pode ser uma boa estratégia para avaliar a sua aderência em relação aos processos de negócio. Como podemos perceber, o processo que está sendo aqui descrito é o processo para a geração de um orçamento envolvendo procedimentos médicos. Esse processo se inicia com o contato do paciente com a clínica ou o hospital, e ele pode ocorrer utilizando diferentes canais de comunicação. Se o contato foi realizado via SMS ou e-mail, este processo pode ser 100% automatizado, integrando diretamente os dados com a base do sistema. Entretanto, se o contato foi via telefone, não é possível automatizar 100% esse processo. Neste caso, uma pessoa-chave, ou seja, um atendente, registra o atendimento e somente depois disponibiliza os dados no sistema para a enfermagem. Quando comparamos este diagrama com o diagrama de classes, podemos perceber que existia uma falha no diagrama de classes. Lá não era possível identificar como ocorreu o contato inicial, pois não existia nenhuma propriedade nas classes que permitisse fazer essa diferenciação. Neste caso, o diagrama BPMN nos forneceu um insight para melhoria no software que está sendo desenvolvido, para que ele tenha uma maior aderência aos processos de negócio. Estou finalizando esta aula e, a partir das próximas aulas, começaremos a utilizar a ferramenta Visage, e para que o nosso treinamento tenha um melhor aproveitamento, todos os diagramas que serão desenvolvidos nas próximas aulas seguirão a mesma metodologia que adotei nesta aula, ou seja, desenvolveremos diagramas a partir de cenários de uso e não aplicando apenas conhecimentos teóricos. Espero vê-los na próxima aula.